Eu estou aqui fazendo a minha série de entrevistas. Hoje o convidado é o Renato Negrão. Bem-vindo, Negrão. Bem-vindo, Binho. Como é que tá? Tudo tranquilo. E aí eu estou fazendo uma série de entrevistas e tal e vou disponibilizando os vídeos no YouTube e os áudios na SoundCloud e algumas plataformas aí de podcast. Negrão, geralmente a primeira coisa que eu faço é pedir para as pessoas se apresentarem, né? Eu tenho de praxe não definir muito o que as pessoas fazem e pedir para cada um se apresentar. Aí, como é que você Uhum. geralmente se apresenta na sua atuação artística, profissional? Bom, minha trajetória está marcada pela palavra, né? Eu escrevo, publiquei já alguns livros, 7 livros, todos de poesia. Sou de Belo Horizonte, não me formei em letras, fiz uma graduação longínqua e incompleta em filosofia, depois passei muitos anos autodidata, e mais tarde, já o universitário tardio, fui fazer licenciatura em artes visuais. Mas então, aí eu juntei palavra e imagem, já era uma pesquisa autodidata, e, e considero que o meu eixo é a palavra, e os suportes e as linguagens são variadas. Então, sou um cara que tem como eixo a palavra, mas sou especialista em nada, mas meto o bedelho em tudo. Então, tem o eixo é a palavra, mas tem alguns trabalhos que saem em vídeo, outros de fotografia, performance ou letra de canção. Eu acho que é por aí que tem sido a minha atuação. Eu até lembrei de te, assim, me veio essa coisa de te chamar. Primeiro porque eu, né, assim, tenho assunto para te perguntar coisa o dia inteiro. Gosto muito do seu trabalho e tal. Mas uma motivação é porque as minhas questões todas passam um pouco no entorno da cidade, dos coletivos da cidade. E eu lembrei muito de uma série de trabalhos seus que tem muito a ver com isso que você está falando, que são os trabalhos que eles ficam exatamente nesse lugar da fotografia, com a poesia, que são fotos que você faz de textos que já estão na cidade e você meio que ressignifica isso como poesia, né? Tem um até que eu gosto Uhum. muito, que é o que deixa é o que tem. Tem o outro que eu gosto também muito, que é Até o que o Senhor nos ajudou, né? Aham. E como é que você vê essa produção sua? Porque ao mesmo tempo ela é da poesia, mas ela também é da fotografia e ao mesmo tempo parte de coisas que já estão na cidade, né? É complexo, né? E um pouco polêmico também, né? Porque nem tudo eu eu tenho completa certeza de que são trabalhos artísticos, né? Quando eu vejo que o que está na cidade é um trabalho meio que pronto para como arte, né? Meio feito para ser, vamos dizer assim, com um conceito de arte, eu intuo que foi feito nesse sentido e que não foi uma manifestação espontânea, eu acabo nem fotografando assim. Mas na realidade eu comecei porque eu fui contemplado num edital que eu fui contemplado para viagens. E eu sabia que eu ia viajar durante muitos meses, de 2 em 2 meses fazer uma viagem de 10 dias. Eu tinha uma programação a cumprir, mas eu sabia que eu ia ter tempo livre. O que eu ia fazer nesse tempo livre? Eu pensei em desenvolver um projeto, e esse projeto foi fotografar textos urbanos de naturezas diversas em várias cidades pelo país e tentar, de alguma forma, ou imprimir algum tipo de ressignificação minha, ou tentar perceber nas cidades que tipo de manifestação singular tem de uma cidade para outra. E comecei com os pichos. Eu não entendo nada de pichação, assim. Eu só gosto muito do gesto caligráfico, eu acho muito bonito. Então, eu sei que tem pessoas que entendem de pichação e que sabe direitinho
né, mais ou menos o que são aqueles signos e as nuances desses signos. Só que, para mim, eu não sei, gosto do gesto, mas consigo intuir ali algumas diferenças. Eu tenho uma dificuldade até de ler aquelas grafias, né? Mas eu gosto exatamente disso. Eu acho que o Piche é um signo que, que foi feito para colocar algum tipo de enigma, de mistério, e eu respeito esse mistério. Então, não fico ali tentando, né, como, decifrar aquilo. Eu passo como se fosse uma deriva, assim, mas quando me vem algum tipo de percepção de diferença, eu gosto muito de tentar perceber ali, né? Quando você está numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, você percebe nitidamente que a pichação de lá é muito diferente da de aqui, assim, embora eu não tenha patavina do que seja uma e outra, mas tem uma diferença que a gente vê. E eu acho isso muito bonito. Eu adoro o gesto. E aí eu parti primeiro do piche, assim, eu nem sei se era o mesmo projeto, mas eu parti do piche e depois eu fui partindo para todo tipo de manifestação, letreiros, slogans, cartazes, fragmentos da paisagem gráfica da cidade. E fui desenvolvendo. E isso virou um vício. Um tempo depois, né, não só, né, na poesia brasileira, a gente tem alguma manifestação, né, desse trabalho que eu faço, que são fotopoemas, na verdade. Então, José Paulo Paes tem um poema muito conhecido de uma placa em São Paulo, né, que, eu acho, se não me engano, é Paraíso e Liberdade, né? Que são dois bairros de São Paulo. Mais recentemente, alguns anos atrás, o Arnaldo Antunes dedicou um capítulo de um livro dele a esses fotopoemas, e eu já vim fazendo ali desde 2009, outras pessoas, talvez até antes, muito provavelmente. E aí vim fazendo, e virou um vício, assim, porque depois você não consegue olhar para a cidade de outra maneira. E aí eu passei a dar uma oficina a partir desse projeto de escritas urbanas, compus um poema que, de certa forma, diz sobre isso, que foi publicado no Vicente Viciado. E a oficina é um problema, assim, para quem tem... Porque é um vício, as pessoas que fazem oficina, elas começam a me dar um retorno depois, que é um problema, porque elas nunca mais param de fazer. De olhar para a cidade e de reconhecer algum poema ali, né? E aí é um barato, assim, é super bacana. E tem a performance desse trabalho, ele até hoje não foi publicado em livro. Até vai sair um resultado de uma oficina de um livro chamado Rolezinho da Fera Miúda, que é a editora do RR, né, do Ricardo Reis. Mas um livro meu mesmo, eu fiz umas 4 exposições de fotografia, e o livro mesmo ainda não saiu, mas é bom, porque a gente vai criando. Quando sair o livro, sai um resultado legal. E aquela sua... Uma vez eu vi uma performance sua no Sesc, que se você quer, eu achei muito interessante, ao mesmo tempo meio caótico, assim, porque você vai tentando reproduzir na oralidade um monte de cartaz sobreposto e arrancado, né? Me lembra até uma coisa meio Praça 7, meio centrão, assim. Tem meio Sim. a ver com essa pesquisa também, né? Uma outra coisa, me parece, eu não sei se tem a ver se é a mesma pesquisa, mas que você fica tentando reproduzir com a voz, ou fica fazendo esse trabalho de reproduzir com a voz, esse rasgo dos cartazes, a sobreposição, né? Sim, sim. É muito legal. Eu gosto desse trabalho, porque ali, quando fui fazendo essas fotopoemas, assim, tem textos que são... eu não tenho assim, um preconceito assim, com a frase, né? Eu gosto muito, inclusive, da frase escrita na cidade, mas não são textos que são todos com frases, digamos, legíveis, né? Muitas vezes são fragmentos de cartazes, às vezes tem uma frase mais central, ou uma palavra ou uma letra que ela é central no texto,
mas tem ali uns fragmentos, uns resíduos, uns vestígios de letra que está em torno daquela imagem. E muitas vezes também o próprio, a partir do momento que você vai praticando, você vai colocando ali, fazendo algum tipo de intervenção, seja no enquadramento que você dá para a foto, ou na intervenção que você faz direto de um texto que está na parede. E ali você vai criando outros textos, né? Uma voz mais particular em cima daquela paisagem que você está vendo. E esses fragmentos, esses registros, eu fiquei tentando imaginar o que seria um registro vocal de um pedaço de letra. E nesse momento eu estava ali com um pedal looping, um VE20, um pedal da Boss, que ele duplica as vozes, né, até 16 camadas de voz, e dá terças, quintas e oitavas também. E ali eu vou compondo, tem normalmente a foto, né, que é projetada, tem uma frase central, mas tem aqueles fragmentos. Eu leio a frase central, mas leio também aqueles pedaços de voz, de letra. E essas camadas sobrepostas, elas viram uma massa sonora meio caótica e muitas vezes swingada daquilo que parece ser o rush, né? Assim, a frenesi da cidade. Então, e também coleciono letras, né? Uma das minhas memórias de infância de ligação assim com a palavra, com o código, veio muito do vislumbre com a letra e da plasticidade da letra, né? Embora eu não tenha virado um designer, mas eu gosto muito. Então eu coleciono letra, eu coleciono placa, eu trago placa para casa, então tenho letras, tenho de diversos materiais, de borracha, de pano, de alumínio. Então, e eu gosto dessa materialidade de madeira. Aqui, talvez eu acho que dê para ver aqui, é um pedaço de letra, né? Que fica aqui. Então, eu gosto desse material e eu uso esse material em performances. E aí é isso, né? Os trabalhos, esses elementos acabam se tornando meio recorrentes no meu trabalho, mas sempre vem com um certo tipo de diferença, né? De um trabalho para outro. E às vezes eu utilizo outros poemas. Uma coisa que eu já percebi muito assim no seu trabalho do que eu acompanho, né, é que tem muitas relações diferentes com esse andar pela cidade, pelo menos me parece, assim, é placa, é notícia de jornal, é recorte de cartaz, é o picho. Como é que é a sua relação com a cidade, com o cotidiano, para a sua produção? É importante? Você tem muito como Sim, referência, assim? eu acredito que isso vem muito da minha relação com, primeiro, com um certo tipo de referência literária da poesia dos anos 70, né? Poesia dita marginal, né? Que era chamado, dos poetas dos anos 70. Tinha uma coisa urbana. Então, tinha um livro chamado Comício de Tudo, do Chacal, que era uma capa assim, muito interessante. Eu lembro do choque que eu tive quando vi a capa desse livro. E até então eu li assim, eu ouvia muita música, que eu acho que é uma referência forte, mas eu estava ali meio que naquele ambiente da poesia Drummond, Bandeira, enfim, tentando imitar. E aquilo ainda não era exatamente um tipo de linguagem que eu, jovem na época, estava assim, nem sabia o que eu queria, mas sabia que também não era um pouco aquilo, assim.
ou que eu tinha que dialogar com aquilo mais apropriadamente de uma outra maneira. E quando eu vi o Comício de Tudo do Chacal, era um livro com uma capa super colorida, com vários tipos urbanos na capa, né, num desenho muito colorido, um nome que parece um slogan né, de loja, Chacal, e um livro chamado Comício de Tudo. Né? Então, tudo que um jovem quer é fazer comício de tudo. E aí eu virei na contracapa, era ainda tinha uma fala do Leminski se referindo ao Chacal. Eu falei, que não mudou minha vida. E era um livro não só de poemas, mas de prosa poética. Assim, tinha conto, tinha tudo. Eu fiquei muito pirado nesse livro. Assim. Eu tenho até hoje o próprio, e devo ter até mais de um exemplar. Assim. E aí eu acho que a coisa com a rua surge por aí. Né? Depois, naquele período ali entre fazer filosofia e não querer e não poder fazer filosofia, inclusive, naquele momento, numa faculdade paga e tal, e eu não tinha dinheiro, também não sabia o que eu queria da vida. Enfim, eu fui fazer somaterapia com o Roberto Freire, que é um escritor também, né? E aí era uma terapia corporal em grupo anarquista. E aí a cidade estava presente ali, porque a gente começou a fazer um certo tipo de movimento, uma vertente de movimento cultural na cidade. Então, como a sonoterapia vinha para a cidade a partir do Roberto Freire e se estabelecia, ia formando camadas de grupo, e esses grupos iam montando comunidades anarquistas, aí é um passo para o perigo, né? Ali a gente já começou a conhecer os anarquistas, os primeiros, né? O Ameba, André Luiz, enfim, os primeiros punks. Começamos a fazer algumas manifestações contra o 7 de setembro, enfim, e ali já começou um movimento urbano, que aí era muita. Cada grupo que se formava, de mais ou menos 15 pessoas, ia movimentando coisas na cidade, né? E eram músicos, às vezes médicos, mas eram muitos músicos e fotógrafos, percussionistas, empresários alternativos, enfim, essa turma está aí na cidade. E a gente dialogava muito com outros coletivos, inclusive. E o seu contato com a música, ele veio mais ou menos nesse período, porque aí tem o lado também do compositor, né? Assim, que é uma forma da escrita, mas que você já faz mais voltado para canção, para musicar, né? Veio desse contato com essa galera dos punks, dessa galera desses coletivos, ou foi uma coisa posterior? Na década de 80, todo mundo tinha uma banda de rock, né? E né, era a minha primeira adolescência, assim, vamos dizer, porque tinha 12 anos quando começam a surgir as primeiras bandas de rock, assim, um negócio meio... E aí eu montei bandas não, né, duas, uma coisa assim. E aí era vocalista, letrista, tinha um negócio muito louco, assim, uma experiência, né, mas acho que não tem registro de músicas e tal, é tudo. Mas era interessante, assim, como exercício, né, de pensar a arte, assim. Então era uma banda, eu ali cantando, e era legal porque o palco, para mim, naquele momento, foi a primeira experiência de pensar o espaço, né? De como é que você transita entre aquelas pessoas. E era meio punk, meio samba, meio por aí, assim, era de uma mistura, meio pós-punk com MPB.
E ali foi interessante. Depois, aquilo também cai o pano da desilusão de que você não vai ser um popstar da música. E aí é ótimo também, porque depois eu, em vez de montar uma outra banda e ter que ter guitarras, amplificadores, altos custos, você monta um grupo de poesia e está tudo certo. E aí tá, depois dessa experiência com a poesia, teve um momento que eu estava ali num festival de inverno, os festivais de inverno ali dos meados dos anos 90 foi uma grande escola, assim. Então a gente fazia muitos cursos de tudo e tal. E ali teve um período que eu tive contato com o Jorge Maltner e tinha um show do Jorge Maltner com o Jacques Macalé no teatro, no cinema ali, no Cine Ouro Preto. E eu acabei indo participar desse show do Jacques Macalé, não, do Maltner, na verdade, e uma cantora, Alda Rezende, ia participar do show do Macalé. E ela ia participar como cantora, eu ia participar falando um poema no show do Maltner ali. E a gente estava ali na passagem do som, sentados juntos, eu me apresentei para ela e tal. E ela também se apresentou e a gente começou a trocar uma figurinha. Falei, pois é, eu gosto muito de música e tal. E a gente marcou de trocar uma figurinha para entender como era esse negócio de compor. Porque aquilo que eu compunha na banda de rock eu ainda não considerava uma coisa, uma composição. Como era botar letra numa música, assim, as coisas eram feitas meio chutado, era meio punk mesmo, né? O universo da canção era para mim meio misterioso ainda. E nesse período também tinha o Maquele Caio, ele já tinha um ímpeto, né, assim, de músico, de querer fazer as coisas de poesia muito forte. Ele morava em Ouro Preto também. Até que um dia a Alda foi na minha casa para a gente fazer a primeira experiência, porque ela era intérprete, não compunha, e eu era compositor, a gente foi ter uma experiência para poder compor alguma coisa. E quando ela chegou nesse dia, tinha uma música já feita, minha e do Maquele, meio incompleta. E a gente tocou para ela. Aí ela falou, vou gravar. Quando eu fizer um disco, vou gravar essa música. E ela gravou a música, mesmo incompleta. E gravou não só essa música, como gravou outras duas minhas, do Christoph e do... Cada um tem 3 músicas no disco, me parece. Minha, do Christoph e do Maquele. Foi a primeira gravação em disco das canções que a gente fez na época. E aí a gente começou, naquele período, todo mundo gravava mais ou menos os mesmos compositores, que era Tom Zé, Chico César, Lenine, Zé Cabaleiro, que as pessoas estavam ali nos meados dos anos 90, que compunham muito para todo mundo, para todas as cantoras. Todas as cantoras gravavam os mesmos caras. E a Alda gravou um disco que ela não gravou muito. Não gravou nenhum deles, assim, e resolveu gravar um disco meio que compositores que estavam ao redor dela ali. E isso foi muito legal, porque deu um bochicho na cidade, a gente começou a ficar mais requisitado, a Kelly começou a fazer coisas assim, ao borbotão, muita música, com muita qualidade, e eu também comecei a fazer um tanto de música, mas fiz umas coisas que eu gosto muito, outras que eu fiz pela coisa da hora ali e tal, mas foi um pouco por aí, assim. Eu não componho muito, né? Digamos que eu tenho ali deve ter uns 20 músicas gravadas, meio dispersas, assim, mas se for pensar que tem 20 anos, né? É uma música, 23 anos que eu faço essas coisas, então uma música por ano, assim. Mas tem músicas lindas, né? Eu sempre me surpreendo. Acho que eu fui no show da Juliana Perdigão há um tempo, e aí, de repente, ela cantou uma música super bonita e falou: essa música é do Renato Negrão. Então, assim, tem essas surpresas, né? Tem uma surpresa, até eu fico surpreso. A Juliana, ela tem sido uma pessoa que tem me animado bastante a fazer música, porque gosto muito dela, assim, e é muito fácil fazer com ela as coisas, assim, uma excelente musicista que tem assim um olhar muito sensível para quem está fazendo música, mas não
não é necessariamente músico, né, como eu. E a companheira dela, Angélica Freitas, é uma excelente poeta também. Então, que eu gosto muito, que me inspira muito. Então, é uma vira ali uma faísca muito forte assim para poder compor, bem legal. Não sei, eu já te contei isso, não sei se você lembra, mas eu conheci o seu trabalho antes de conhecer, né? Eu não lembro se era 2001, 2002, caí de paraquedas numa espécie de um sarau que estava acontecendo ali, onde que era o Museu de Mineralogia. Na época, acho que era até uma outra coisa, onde que hoje é o Museu da Moda. Centro Cultural de Belo Horizonte, numa Isso. fase ótima, né? Que o E, Garrocho era o diretor. eu caí meio de paraquedas, assim, numas andanças e tal, e era uma apresentação sua, acho que uma Kelly. E eu lembro, assim, que você estava muito rouco, estava com dor de garganta e tal, e você recitou uns poemas que acho que depois você publicou no Vicente Viciado. E aquilo me marcou muito, assim, eu lembro que eu não conseguia identificar o que que era, porque tinha uma coisa de uma musicalidade do pessoal tocando, tinha você recitando o poema, e tinha toda uma atmosfera ali, assim, que era um lugar meio fechado, meio, todo mundo ficava meio junto, né? Foi muito interessante. Eu lembro muito disso, assim, e aí eu fiquei pensando nessa coisa da oralidade também, né, assim, do recitar o poema, ele tem uma carga que é diferente de ler também, né? Eu adoro a coisa gráfica, a coisa de ler, mas eu acho que aquilo me marcou muito como essa coisa da força da presença do poema sendo recitado e tal. Você lembra mais ou menos dessa situação? Você lembra desse período? Lembro bem, assim, nunca esqueci essa situação, porque ela trouxe várias coisas. Assim. Primeiro que eu estava num momento, eu acho que de vez em quando vem esses momentos na minha vida que eu estava numa baixa imunidade e sempre quando eu ia fazer alguma apresentação eu tinha uns problemas assim. Nesse dia eu simplesmente perdi a voz assim e não ia ter a apresentação, simplesmente não tinha a menor condição e eu estava com um problema de pulmão já quase que uma pré-pneumonia, um problema sério, eu não tinha voz. E ali eu lembro que naquela apresentação tinha uma concepção assim de uma performance mais longa, com uma narrativa, que eu não lembro exatamente o que era, mas lembro que tinha como convidados o Kelly e a Juliana Pautila, que também tocava, parece que tocava rabeca, não me lembro, mas eu sei que ela estava. Ela é diretora de teatro, né, e atriz. E por sorte eu encontrei ali, que estava passando por ali, um professor de canto, que é o Antônio Marra, que é um excelente professor de canto, inclusive aqui da cidade, que eu não vejo há muitos anos. E ele entrou comigo numa salinha e me passou uns exercícios. Ele recuperou a minha voz para eu fazer uma apresentação que durava mais ou menos uns 50 minutos. Eu recuperei a voz, trouxe para mim uma voz que eu não sei de onde veio, que era uma voz muito rouca, muito cavernosa, só que a acústica daquele lugar é muito boa. E eu fiz uma apresentação que parecia que era o Conde Drácula, assim, falando uns poemas assim, e depois que acabou a apresentação eu perdi a voz de novo, parecia um milagre. E aí foi interessantíssimo, eu nunca esqueci por isso. Depois também teve umas polêmicas, que saíram críticas no jornal, assim, me esculachando, e eu respondi depois essas críticas. Aí peguei um pedaço da crítica que o cara fez a mim no jornal e compus uma trilha sonora que eu usei em outras performances futuras. Ali eu também conheci uma pessoa que virou um parceiro durante muitos anos, o Ulisses Moisés, que foi um cara que exerceu grande influência também lá. Esse cara, na verdade, o Ulisses, que é um salve, que é um grande amigo, também está meio sumido, ele me incentivou de uma certa forma. A turma dele era tão interessante de artistas da cidade, a gente, né? A gente está falando muito de mim, mas eu sei que essa entrevista aqui também é um pouco na perspectiva da É, cidade, né? é livre, é isso mesmo.
Mas era uma geração de artistas ali do Ulisses que me inspirou muito, que é a Érica Machado, Fabrício Cavalcante, Ulisses, tinha um grafiteiro também bastante conhecido aí da cena, que eu esqueci o nome, Ramon, que não mora em BH, acho que é Ramon. Esse é o Ramon Martins, que é muito bacana, era uma turma só ali. E aí foi ali que eu descobri que a Guinhara era uma escola pública, por exemplo, não sabia. E aí eu entrei para Guinhar, falei, vou lá. E fui muito feliz ali também. Né? Dali eu conheci muitas pessoas, João Perdigão. A gente foi quase Foi legal. contemporâneo de Guiar, né? Acho que você devia estar saindo ou entrando, alguma coisa assim. Aproveitar fazer um salto, vou pular desse aí, porque nosso tempo também vai, daqui a pouco vai chegar mais para o fim. Eu fiz um caminho inverso, né? Porque nesse aí eu conheci o Vicente Viciado, primeiro pela sua voz, e depois eu fui ler o livro, né? E aí eu fiz um caminho inverso com o Odisseia Vácuo, né? Que é um livro maravilhoso, está até aqui comigo, que eu adoro. Sim. E aí, assim, eu peguei ele e fiquei impressionado com a coisa gráfica dele, né? Assim, que ele é maravilhoso, ele é todo uma peça, assim, toda trabalhada, ele abre, tem os espaços e tudo. Uhum. E quando eu te vi, aí depois de um tempo, lá acho que naquela uma feira livro na rua, eu te vi fazer uma apresentação, uma performance com o Odisseia Vácuo. E para mim eram dois livros, assim. Uma coisa era a performance, outra coisa era esse aqui. Porque aqui tem um impacto gráfico muito forte. E quando eu ouvi, você escutei lendo e apresentando, causava até um certo incômodo, assim, que tinha aquelas lacunas e tudo, né? E fiquei muito impressionado também. Como é que é para você a relação, assim, de ter um texto lido e ter o texto lido em voz alta, né, assim, apresentado para as pessoas pela voz, pela performance? Você sente, por exemplo, que no caso do Odisseia Vácuo é como se fosse quase que dois livros, ou se você vê uma aproximação maior entre o gráfico e o Né, falado? a busca no Odisseia Vácuo foi uma busca muito intensa, assim, muito intensa. Foi um trabalho de pesquisa muito forte. Assim, eu compus o poema, a gente compõe os poemas assim de uma maneira, né? A gente não sabe o que vai dar, se aquilo vai ser bom, se vai ser ruim. Enfim, você tem uma intuição de que colocar no mundo vale a pena e de alguma forma você gosta de alguma coisa naquilo. Mas depois que ele está ali, você já, né, articulou um pouco, já mostrou para alguns interlocutores seu e aquilo vai ganhando uma força com a possibilidade de vir a ser, né, um trabalho interessante. A gente vai tentando chegar nas pessoas certas para que possam entender a sua ideia. E minha ideia era pensar muito a fisicalidade do livro com a fisicalidade da voz. Nesse momento, eu estava pensando muito numa indissociabilidade do objeto livro com a voz. Então, ler abrindo o livro, né, mostrando o livro junto com a leitura e não declamar ele em cena, mas sempre ler ele em cena, porque normalmente as pessoas escrevem, depois elas decoram dentro de casa e levam o texto para o público decorado, que tem uma vantagem porque você fica com a mão solta, né? Mas o exercício de ler em público é um exercício de presença muito forte, porque se você escapa ali num momento, a conta da CEMIG passa pela sua cabeça no momento que você está lendo, você já aquilo escapa de você e do público, né? E essa perspectiva assim do livro, eu não sei se acontece, mas assim eu ainda estou tentando transformar isso numa performance onde objeto, voz e texto, projeto gráfico seja uma coisa só. E ali as pessoas que se aproximaram, que eu fui procurando para poder trocar informações e ideias, busquei algumas, mas o Matheus, cara,
O Preto Mateus é uma pessoa impressionante. Ele é um cara genial e eu tenho muito orgulho assim de ter feito o livro com ele. Agradeço muito. É uma figuraça, né? E o Miguel Javaral, que também é meu editor, assim, que é um cara incrível, mas naquele momento era o Mateus, né? O Mateus é um grande escritor, um grande artista, assim, gráfico. O Vicente Viciado também é maravilhoso, assim, o Júlio Abreu, que fez a capa do livro, com uma pintura da Leonora Weissman, que é incrível, assim. São dois livros muito diferentes e eu agradeço muito de ter cruzado com essas pessoas pelo caminho. Mas no caso do Mateus foi assim, ele hackeou uma impressora para o livro ser impresso continuamente. Eu não conheço quem fez isso até hoje. Não conheço um livro que é impresso continuamente assim, numa impressora de casa. E eu não tenho uma certa dificuldade assim de falar bem dos meus trabalhos. Assim, eu sou sempre muito crítico, mas no caso desse livro, do Odisseia Vácuo, assim, muito por conta do que a gente conseguiu com o projeto gráfico, eu não tenho problema nenhum em falar que é um livro muito legal. E por conta do Mateus. A gente passou muitos meses tentando trabalhar como seria esse livro e adequar, né, o que a gente tinha em mente com, a, com o dinheiro que a gente tinha disponível, com o risco que a gente podia correr, né? Dinheiro também nem tem disponível. Mas, e agora, a gente colocou ele numas feiras e a gente sentiu assim, que não tinha muito o que a gente chama de efeito prateleira, né? Então, ele está ali, as pessoas acham muito legal, mas ele não é um livro colorido, não tem grandes coisas, né? A capa é um arco, né, gráfico, uma espécie de carimbo, uma serigrafia. Não tem o nome do autor na capa, não tem nada. É um projeto muito louco nesse sentido. Então, ele não tem o efeito prateleira. E ali a gente, na hora de vender, as pessoas mais sensíveis é que vão interessar por esse produto mesmo, porque são numa feira é muito produto bonito, né, e chamativo e tal, e ele é cinza, além de tudo. Então, a gente estava agora, na pandemia, pronto para fazer uma reedição desse livro, num outro, mais ou menos com essa concepção gráfica, mas numa cor mais interessante, assim, um pouco mais chamativa, já numa parceria com o Alisson Gontijo, da Impressões de Minas, que é uma figura assim, muito incrível também, né? Visionário, sensível. Então, assim, essas pessoas com as quais eu tenho me aproximado para poder trabalhar, muito legal. E aí estava para sair em maio, veio a pandemia, os projetos ficaram em stand-by. Eu até tenho uma sensação de que talvez seja viável publicar o livro mesmo na pandemia, porque o livro está, de alguma forma, as pessoas estão sentindo falta de arte e de livro nesse momento, né? Embora ninguém tenha muito... a minha gestão do tempo está completamente enlouquecida. Eu acredito que de muitas pessoas também, se a do Caetano está, né, que ele falou isso esses dias, que a gestão do tempo dele está completamente louca. Então, a minha, a dele, e eu acredito que de todo mundo, nesse arco que tem entre eu e o Caetano, deve estar uma loucura. Mas eu acredito que talvez a gente possa conseguir trabalhar com livros, né, E tem uma coisa também período. que eu acho que no começo do isolamento eu estava com muita dificuldade de ler também. E eu acho que a gente também está com muita gente, né? Assim, está com as emoções e o pensamento meio bagunçado, né? Por causa do Covid, por causa das confusões políticas do país, né? Eu tô no momento que eu tô conseguindo voltar a ler mais. Teve um momento que estava muito difícil. Mas de todos os horrores, uma coisa que a gente pode falar de bom é porque a gente se cerca de pessoas boas, assim, a gente se cerca de pessoas que a gente gosta, né?
Você falou do Preto Mateus, é para outro lado, é aqui, ó, esse quadro aqui é dele com o Kid, né, da Azucrina. Sim, sim. E o Alisson Contígio é o editor dos Legal. meus livros, né, que eu lancei. É. E agora eu estou preocupado um Na pouquinho. verdade, é uma mistura, né? Porque a própria Flavinha, a gente tem que confessar isso, né? No- Na entrevista, para quem não conhece a gente. Mas a Flavinha, ela me conheceu também ela disse que me viu pela primeira vez naquela Flávia Perena, que naquela passagem de som ali no show do Maltner com o Macalé, ela era Olha, adolescente. ela é Você de me Ouro Preto, conheceu né? ali, em Ouro Preto. Você ali, que aquele ano era 99, né? Daquela É, performance. Depois a gente veio trabalhar junto, fizemos alguns projetos, eu escrevi a orelha do seu livro. a Era gente, tudo uma turma. a gente foi dar aula Muito junto, já bom. devia ser o A quê? gente foi em 2012? 2013? 2014 que eu 2014. entrei. Nós entramos juntos na Cabum, né? Parece. E o fato de ter dado aula com você e com a Flavinha foi o que me desbloqueou para escrever. Eu tinha muito medo de escrever e via a naturalidade que vocês lidavam com a escrita, e com os alunos e com os meninos, eu acabei vendo e falando, não, vou tomar coragem, né? Assim, Que então, os ótimo. encontros eles ajudam a gente muito, né? Muito bom. E você me deu uma mesa de desenho. É, E eu também gosto. Eu tô ainda todos os dias eu penso em colocar a mesa de desenho é isso. nessa mesa de madeira aí atrás para poder E desenhar. você tem desenhos lindos, né? Assim, eu fui vendo seus desenhos, são super bonitos. Estou preocupado um pouquinho só porque o tempo aqui ele vai meio esgotando, né? Eu queria só fazer um último Aham. comentário, que eu adoro o Vicente Viciado. Assim, tem vários poemas aqui que me tocam muito. Mas tem um especial que eu acho que ele é de uma simplicidade, no bom sentido, é uma sacada, e que ele toca num ponto que é de uma coisa muito popular, que é o Dadá. Que eu acho ele Sim. genial, assim, como você pegou uma entrevista, uma jogada, e essa coisa do futebol desse imaginário futebolístico e transformou isso num poema, né? Assim, eu gosto muito dele. Então, é só para lembrar dele aqui e comentar, né? Mas, assim, como um todo, eu gosto de vários no livro, mas esse, por esse aspecto e por essa relação cotidiana, ele sempre me toca muito, eu sempre lembro muito dele. Essa entrevista do Dadá era frasista, né? Era de poeta, assim, né? Ele é conhecido por ser um frasista também. Eu me identifico muito com muitas coisas do Dadá, porque também eu tenho lembranças remotas, quase que mitológicas dele na minha infância, por ser atleticano. Ele era um frasista, isso talvez tenha me interessado desde muito novo, mesmo sem eu saber. Aquela entrevista para o Pasquim é genial, porque ele vai falar de uma coisa meio que raiz quadrada, matemática, mirabolante, né? Palavras muito incríveis, né? De se ouvir, de se ler. E a gente tem também uma certa, né? A gente minha geração passou pela poesia concreta que teve um efeito muito forte. Aquilo liga muito a ideia de poesia concreta com futebol, com gingado. É tudo muito interessante. E aí eu peguei a entrevista, espelhei a entrevista substituindo 3 palavras, né? Poema por agora eu não lembro. Poema, deixa eu ver, tomara que não acabe o tempo da live. Da live não, do vídeo. Goleiro por leitor, gol por poema e, enfim, e tem ali uma outra coisa, poesia, né? Futebol por poesia. E só fiz isso, eu mudei 3 palavras. O Vicente Viciado é um livro que eu não escrevi muita coisa nesse livro, né? Eu mais busquei coisas por aí, que estão por aí, e transformei em poema, desloquei e tal. Muito legal. Depois eu conheci o Dadá, né, num momento, porque eu morei um certo tempo ali no bairro Bandeirantes e pegava o 2004 e ele estava num ônibus, eu achava assim, incrível, eu ficava assim, morrendo de vontade de procurá-lo, assim, de importuná-lo ali no ônibus, mas um dia, não sei porquê, eu tive essa oportunidade de encontrar com ele e a gente marcou dele ler esse poema. E ele leu o poema junto comigo e isso virou uma trilha sonora que está no meu blog, que é renatonegron.org. Então, o ciclo do Dadá foi muito completo, assim, porque ele chegou
a ler o poema. É uma trilha muito legal, assim, uma coisa meio rara que está lá no blog. Eu não sabia dessa história, não. É. Renato, até aproveitando, porque agora eu vou ter que chegar no final, porque eu tenho um tempo meio que previsto para as entrevistas, né? Sim, sim. E aí eu queria fazer aquela parte assim, de uma última fala aqui, se tem alguma coisa que eu não perguntei, se você queria comentar e tal. E você seu jabá também, onde que a galera vê seu trabalho, fica conhecendo mais, né? Ah, legal. Uai, pode se inscrever no meu canal do YouTube, que né, de vez em quando tem alguma coisa lá. No Instagram, eu tive que colocar essa noite, eu tive que colocar Renato Negrão Poeta, porque eu não queria colocar, mas tem um outro Renato Negrão que é homônimo e ele já virou até meu amigo de tanto parabéns que ele recebe por conta de coisas que eu fiz e eu também recebo muitos parabéns por curadorias que ele faz, assim. E ele é um super fotógrafo. E aí tem o Instagram, tem o site renatonegrão.org e é me buscar aí nas redes sociais. Eu faço vários trabalhos assim no campo da literatura, preparo originais, enfim, muitas coisas. Está lá, tá escrito lá. Acho que é isso. Queria te agradecer aí pela conversa, que é sempre bom conversar contigo. Ô, Renato, eu que agradeço. Ótimo, assim, eu tinha assunto aqui para conversar mais A gente horas. tem assunto. Ainda tinha aqui a partida de tênis que eu queria comentar, que eu não falei. Tem assuntos aqui que não acabam. Depois a Mas gente faz a parte 2. tem que fazer a parte 2, o retorno. Muito obrigado, um abração e a gente vai se falando depois, então. Valeu, obrigadão, obrigadão a todo mundo que assistiu.